Olá, hoje eu vou abordar o tema reintegração cósmica. Mas para iniciar, eu quero deixar claro que eu não sei de nada, ou de nada eu sei. Tudo isso são reflexões para pensarmos um pouquinho fora da caixa e tentar gerar liberdade de consciência. Pensamos que a reintegração cósmica vai acontecer de modo amplo e para todos. Em um certo sentido, sim. Mas eu penso que não será bem assim. Como no passado, as confusões mitológicas também se passaram em parceria com outros andamentos da história da evolução humana. Quero dizer que nem tudo que acontece envolve a massa humana. Envolve a todos. Não no sentido que não estará disponível para todos, mas no sentido que as pessoas enxergam aquilo que conseguem ver ou que querem ver, pelo menos no início dessa geração. Ela estará disponível para todos, a informação da reintegração cósmica, mas nem todos terão a capacidade de enxergar ou vão querer mesmo enxergar. Na verdade, ela já vem acontecendo. Como o ser humano lida com tudo isso é que será distinto, será diferente para cada par de olhos humanos. Não pensem que o futuro é algo longe e místico, inalcançável. É algo muito palpável e visível. É uma conexão entrelaçada com o passado. Ou seja, basta você fazer um panorama de compreensão lógica e consciente do passado e você poderá vislumbrar partes de um futuro. É fazer uma perspectiva lógico-matemática da realidade. Assim, como ler, você une uma consoante mais uma vogal, forma uma sílaba, e várias sílabas formam uma palavra. É assim a teia quântica entre passado e futuro. E o presente é esse entrelaçamento quântico de informações acontecendo simultaneamente em múltiplas realidades. Pois haverá a reintegração física, aqui nessa realidade física. Esta será camuflada e escondida por várias maneiras pelas autoridades, quem eu considero os grandes estupradores da humanidade. Porém, a maior parte dessa reintegração será dimensional, na parte astral, em várias realidades que não serão vistas pela maioria dos seres humanos, pois cada estrutura psíquica enxerga aquilo que possui condições de ver ou de querer ver. O psiquismo da humanidade, de modo generalizado, está bloqueado, fechado, por mais que haja notícias e fatos verídicos, ainda assim estes seres humanos vão se fechar em narrativas falsas e confortáveis, para não romper sua sensibilidade e conforto. E isso é uma escolha, que também precisará ser respeitada. Entendo que precisaremos possuir muito cuidado ao falar da realidade para a humanidade, pois a reintegração causará muita dor e as pessoas se sentirão imensamente ofendidas, feridas narcisicamente. Será preciso sussurrar sobre naves, seres de outras linhagens, sobre o suzerano deste universo, observar o mundo girar à nossa volta, e observar as pessoas caminhando exageradamente rápidas e sem vontade própria, que olham desconfiadas para aqueles que enxergam e para o nosso sussurro, um olhar de reprovação e sentimento de absurdo. Talvez seja assim que vamos nos sentir e enxergar a realidade. Precisamos andar lentamente, ficando parados sem poder agir, apenas observando o movimento idiotizado dos nossos semelhantes, sussurrando para não acordá-los do susto de forma abrupta. Veremos vários pares de olhos nos encarando, tentando nos dominar,
e nos fazer convencer que nossa direção não é correta, que deveremos ser, pensar e agir como todos. Entrar na fluidez desse movimento de negação, no mesmo rodopio cíclico, na mesma direção. Nossa direção é a correta? Ninguém saberá, mas a rota precisa mudar. Qual direção? Ninguém saberá com antecipação. O que será que dirá esse tal sussurro? Você conseguirá escutar? Estará apto a suportar? Serão apenas 2 a 3 palavras. Talvez não seja necessário dizer muito quando se fala da verdade, pois sei que ela, na verdade, é simples e muito singela. Fique atento a ela. Como disse Sócrates, o segredo da mudança é focar toda a nossa energia, não em lutar com o antigo, mas em construir um novo. Por que a liberdade está em fazer o que não gosta? Por que fazemos o que gostamos? Será uma escravidão? Afinal, somos escravos de quê? Todo dia o sol nasce e morre. Todo dia é igual. Isso é mesmo normal? Ou é uma prisão? Será uma paisagem, uma miragem? O que será que tem atrás do sol? Escuridão? Pensar é difícil, por isso a maioria das pessoas julga, como disse Carl Jung. E não deixe de fazer perguntas, questione a vida, questione o que realmente seus olhos enxergam, questione o que você sente. Por que é tão difícil falar o que a gente sente? Por que sentimos vergonha? Por que existe tanta insatisfação? Por que existe neurose e histeria? Por que ninguém fala o que sente de verdade? E por que a maioria é covarde? Por que precisamos fazer terapia e precisamos ir à psiquiatria? Por que precisamos beber, nos embriagar? Por que precisamos comer outros habitantes deste lugar? Por que precisamos parecer elegante? Tudo parece tão insignificante. Para mim, a árvore é gente, é meu semelhante. Por que concordar? Ah, sim, pois é. E depois, sem ninguém ver, querer discordar, difamar? Por que você precisa enganar? Por que precisa negociar com alguma vantagem? Por que você quer manipular? Isso é coragem ou fuleiragem? Por que você precisa ganhar? Eu não, jamais sou assim. Será? Será que a vida é uma baita sacanagem? Como diz Albert Einstein, tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Tudo que você enxerga ou interage refere-se apenas a você. Nosso cérebro não conhece outro ego além do próprio. Quando difamamos o outro ou reprovamos alguma atitude alheia, o nosso ego pensa que está falando do outro, mas está falando para si mesmo. Por isso é importante estarmos conscientes, conectados no momento presente, pois a interação com pensamentos e palavras incoerentes forma a nossa realidade, uma realidade inconsciente. Carl Jung diz: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a compreender a nós mesmos. Seria uma realidade de ilusão ou da verdade? Sabia que cada palavra falada é uma nota registrada? Eu posso ouvir e me sinto decepcionada. O som que sai da sua boca não equaliza com seu coração, com sua intenção. Quanta distorção! E você ainda acredita? Por que mentir? Por que esconder o seu sentir? Você não é digno de si? Eu percebo a incoerência de todos e no mundo. Essa incoerência está dentro de mim, está dentro de nós. Como nós podemos nos equilibrar?
frente ao desequilíbrio da realidade? Como discernir um desequilíbrio inocente de um nocivo? Por que você precisa de um corpo perfeito, uma exibição, se o som que você emite é desafinado? O seu ser por dentro está todo bagunçado. Você acha que ninguém te vê? O que você esconde? Será que não é notado? Você está perturbado? Nós não precisamos cuidar do corpo em estética. O corpo perece. Cuide da sua mente e do seu saber, porque o seu eu é eterno e permanece. Palavras de Caroline, a busca pela verdade. Para tentar me fazer entender, vou contar um conto popular japonês chamado A Casa dos Espelhos. Era uma vez uma aldeia que ficava distante de tudo, no meio do nada, tão afastado de tudo que a maioria dos habitantes do lugar nunca nem tinha visto um espelho. Não conhecia a magia dos espelhos. Naquele lugarejo, os mais velhos falavam sempre sobre uma casa que ficava um pouco distante e era chamada de a Casa dos Espelhos. Como na aldeia não existiam espelhos, ninguém sabia direito o que poderia ter naquele lugar. Na aldeia morava um menino, muito feliz. Ele brincava com todo mundo e estava sempre de bom humor. Todos na aldeia gostavam dele. E o menino ouviu tanto a história da Casa dos Espelhos que quis saber o que tinha lá. Com toda a sua alegria, ele foi até o lugar. O caminho era comprido e ele andou bastante, mas foi brincando pelo caminho, que era comprido, ficou curto, até que ele viu uma casa enorme, muito bonita, com janelas em toda parte e um jardim fantástico. O garoto achou tudo maravilhoso. Com toda a sua alegria e cheio de curiosidade, ele foi andando, na ponta do pé, até uma das janelas. E olhou lá dentro da Casa dos Espelhos e viu um monte de meninos sorrindo como ele. O rapazinho acenou e todos os meninos dentro da casa também acenaram. Ele não conseguiu falar com nenhum deles, mas voltou mais feliz ainda para sua aldeia. E ao chegar lá, abriu um grande sorriso e contou para todo mundo: "Fui até a Casa dos Espelhos. É um lugar maravilhoso, uma casa bonita com um jardim fantástico. Dentro da casa vivem muitos meninos felizes. É um paraíso." Todos ficaram encantados. Mas teve um menino que não gostou. Esse garoto estava sempre de mau humor. Não brincava, não sorria e brigava com todo mundo. O menino zangado não acreditou no outro menino feliz e disse: "Duvido que seja assim, só vendo para crer." Então, o menino zangado foi, com todo o seu mau humor, até a Casa dos Espelhos. O caminho era comprido e ele foi brigando com todo mundo que encontrava, resmungando e reclamando o tempo todo. Dessa forma, o caminho que era comprido ficou mais comprido ainda. Quando chegou ao lugar, ele viu a grande casa e resmungou: "A casa nem é tão bonita assim. E esse monte de janelas? Deve dar um trabalhão para limpar." Com todo o seu mau humor, o menino zangado foi na ponta do pé e olhou para dentro da casa por uma das janelas. Lá dentro ele viu um monte de meninos com caras de poucos amigos. Um menino zangado não gostou e fez uma careta para eles. E todos os meninos fizeram careta também. Eram tantas caretas que o garoto saiu correndo assustado. Ao chegar à sua aldeia, foi logo reclamando com o outro: "Mentiroso! Naquela casa só tem gente feia e que faz careta. Eu não gostei mesmo." Um velho da aldeia, que ouviu o relato dos meninos e conhecia a magia dos espelhos, disse baixinho, no alto da sua sabedoria:
A casa dos espelhos é como a vida. Quem olha para a gente, que olha para a gente do jeito que a gente olha para ela. Como diz Robert Louis Stevenson, todo mundo mais cedo ou mais tarde senta-se para um banquete de consequências. Diante de tudo isso, o que tudo isso tem a ver com a reintegração cósmica? Tudo. É um check-in que precisamos fazer diante de nós mesmos. Sem esse check-in, não será possível fazer o check-out quando essa sacanagem existencial acabar. Precisamos, de um modo ou de outro, encarar nossa casa de espelhos interior e buscar saber quem somos. Precisamos buscar nossa identidade que está escondida, camuflada pelos códigos podres dessa realidade. Precisamos deixar de lado a dualidade que nos constitui. Bem versus mal, certo versus errado, ou pior, ungido versus anticristo. Isso está falido, é idiota, medíocre e primitivo. É do passado e precisa ser reeditado. O tom da reintegração será a coerência mental e emocional, coerência espiritual e não material, coerência de ego educado e calado, sem ânsia por controle ou dominação. Haja proteção. Sem ânsia por terror ou o medo aumentarão. Haja coração. Olhar para si mesmo causará dor e indignação. Suas visões se tornarão claras apenas quando você conseguir olhar para o seu próprio coração, disse Carl Jung. Reconhecer quem realmente somos é acordar de forma abrupta nossa consciência e aceitar todo esse processo sendo defecado de dentro de nós causará o espanto, o rompimento do véu, e ninguém morre ou vai para o céu. O céu bíblico é que cairá em nossas cabeças, despencará sem gravidade, esmagando nossos corações, e veremos deuses mitológicos, demônios dementes, e ninguém será lógico ou minimamente coerente. Esse apocalipse será vomitado de dentro de si e no reflexo do espelho. Esse vômito será preciso engolir. O templo do inferno será encarado na conduta incoerente humana. As janelas quebradas, feito íris, e reflete seu coração. Um coração amargo e predador. Um coração que destrói pelo ódio e o falso amor. Não caia na teia amaldiçoada do bem. Você ficará enrolado e será sugado com imenso prazer. Um prazer marcado pela disputa, controle e poder. Resista e não acredite no bem. Sinta a coerência e pulse, mesmo na dor, com decência. É dolorido pensar dessa maneira, pois o bem é o que move os corações dos seres humanos, até mesmo dos malvados. Sim, um malvado lá no seu inconsciente tenta justificar suas atitudes com as vestes do bem. Entendam, o bem é incoerente nessa realidade. O bem é dominador e quer controlar. E tudo que quer controlar desfaz a coerência de dentro de si. Que coerência é essa? A coerência da existência, da pureza sagrada que pulsa a vida da nossa eterna jornada. Refletimos no espelho a nossa identidade, como no conto japonês. A nossa identidade é a nossa consciência adormecida ou despertada. É nosso eu coerente ou incoerente com a nossa identidade. É nossa busca por alinhar-se com sua identidade e seu ego que encontramos nosso real eu e que vibramos esta coerência. É também chamada de integridade existencial ou integridade de caráter. Por que precisamos estar alinhados, estarmos coerentes? Porque a reintegração cósmica exigirá isso de nós. Sim,
essa criação exige isso de nós. Este alinhamento é a sustentação psíquica que falta na humanidade. Este alinhamento é estarmos ancorados no corpo átmico e não nesta perturbada realidade. Eu vou contar uma situação que aconteceu recentemente comigo. Deixei meu carro na revisão. Eu faço uso de um carro elétrico. E para voltar para casa, peguei um Uber. O motorista, durante a viagem, comentou todos os pontos negativos de um carro elétrico e concluí que ele jamais iria adquirir um carro tão ruim e perigoso assim. Eu fiquei tão impressionada com as coisas que ele falou que saí do Uber pensando em vender meu carro. E ao verificar alguns aspectos dos seus comentários, percebia que alguns estavam coerentes. Quando peguei um outro Uber para buscar meu carro na revisão, no mesmo dia, o motorista comentou todos os pontos positivos de um carro elétrico e disse que possuía 2 carros elétricos e que fazia uso no sistema Uber. E concluí que não havia sistema de automóvel tão vantajoso e benéfico assim. E fiquei tão impressionada com as coisas que os dois falaram que saí do Uber pensando sobre essa realidade. Bom, tudo que se passa comigo, cada detalhe, cada instante, cada insignificante situação que acontece comigo, em um único e rápido dia, eu penso, reflito e trago para dentro de mim para usufruir de cada lição, cada sensação, cada percepção da realidade. Temos perspectivas diferentes a respeito de um mesmo ponto de vista. E ambas perspectivas podem estar coerentes, mas mesmo assim são diferentes. Como saber o que decidir? Basta você sentir, você se alinhar dentro de si e equalizar a frequência e a decisão surge naturalmente. Cada um possui um fio que precisa ser desembolado. E este alinhamento é seu fio encontrado. Encontre-o e desfaça-o. Desfaça o nó para seguir seu destino, mergulhando em si mesmo, revivendo e recontando, na imaginação ou não, suas próprias memórias, suas próprias vivências, e consigo mesmo dialogar, buscar uma evidência, buscar em histórias antigas, no seu passado, em outras expressões de si, experiências de outras épocas, se reconectar e achar a resposta que precisa no momento presente. Nada está ausente, nada está no passado. Analisar sem julgar e escolher agir conforme se é, conforme seu próprio ser, sua identidade, mantendo em si o amor, a luz e a verdade, agindo com honestidade na sua intenção. Essas respostas podem ser consideradas mais próximas de um possível alinhamento coerente. Considere sempre possibilidades. Buscar em si mesmo, conforme as ferramentas que sua mente possa compreender. Jamais será certeza pronta e estabelecida. A busca pela coerência, a busca pela verdade é permanente e constante. Você apenas tem acesso a possibilidades. Carl Jung diz: o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Vamos pensar sobre por que existe tráfico infantil, crianças estupradas e mortas em ato de pedofilia. Isso é coerente com a vida? É coerente com a dignidade humana? Eu não aceito isso. Sempre será o maior dos absurdos, a grande covardia, a sacanagem ordinária dessa realidade. Como Jean-Paul Sartre diz, a violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Por que precisamos matar para sobreviver? Por que precisamos nos alimentar? Em um estado de consciência alterada, fui levada a um extremo de compreensão. Eu vi o estupro de uma criança, assisti.
e caminhei na direção da situação. Por algum motivo, em meu coração, escolhi abraçar o estuprador e aliviar seu sofrimento em vez da criança. Por que existe estuprador? De onde surgiu essa vontade de estuprar criança? Nada está ou será claro, tudo está codificado no oculto. É uma manobra oculta. Mesmo quem souber, nada poderá dizer, porque a certeza escurece a verdade, esconde uma possibilidade e desvia o caminho, retorna para a rota falida da compreensão aretalógica apolínea. É preciso decodificar, achar nas entrelinhas, decifrar, descobrir o subliminar dentro de si, a verdade como uma possibilidade e sentir para onde ir, ocultar, para o primordial não descobrir. Eles tentam atrapalhar, perturbar, desequilibrar, mas essa rota não vai mudar. Você precisa decidir. Nossa luz precisa brilhar e o caminho de muitos iluminar. É a maneira de tentar contribuir, sentir a coerência e agir. No interior, nos agigantar. É a forma de reconstruir, dar sentido ao existir dentro de si. É com a coerência interior e com a chama para unificar. Não vamos nos abater, nem nos angustiar. Além de nós, o propósito é maior. É preciso se equilibrar, se alinhar, se pacificar e deixar a verdade nos guiar. Por que o impulso do voo? Por que no impulso do voo um pássaro machuca suas asas? Sim, quando o pássaro começa a voar, nesse impulso, ele bate com força uma asa na outra e as machuca, até estar no ar e o equilíbrio entre elas se estabeleça e o voo aconteça. Será que a humanidade está nesse impulso, no início do bater de asas que machuca? Quando eu vejo uma multidão de seres humanos, me sinto assustada. Quantos surgiram? Qual o caminho? E no alto do avião vejo as cidades. Quanta aglomeração! Como gerar tanta alimentação? E a quantidade de defecação? E o pensamento? Uma nuvem de malícias e perturbação. Erika Jong diz: assuma o controle da própria vida e algo terrível acontece. Você não terá mais a quem culpar. Para finalizar esta reflexão sobre a reintegração cósmica, eu vou ler um trecho da música da letra de Renato Russo. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, tem gente enganando a gente. Veja a nossa vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confiar. Quem? Quem devemos confiar? Confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Um abraço no coração.